Ah, pessoal, então hoje eu fui surpreendido quando eu acessei, eu que não gosto muito de acessar e-mail, eu respondo muito pouco dos e-mails que eu recebo, mas eu recebi uma comunicação do YouTube que o meu vídeo, um dos meus vídeos, havia sido removido do YouTube porquanto ele contrariava as diretrizes, eles foram sinalizados. Eu não sei se a sinalização partiu do algoritmo do YouTube. Eu até acredito que seja do algoritmo do YouTube, porque ele não simpatiza muito com meus vídeos. Tem um monte de cara aí que fala um monte de bobagem em vídeo aí no YouTube e faz 70 mil. Até publiquei agora de um médico acerca do sistema imune. Mas o fato é que eu recebi essa comunicação de que o vídeo foi removido, porque ele, segundo a justificativa, ele contrariava as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e que os revisores, quem revisou, considerou que eu estava prestando uma desinformação. Aí eu fui olhar o vídeo, casualmente é o vídeo que eu tenho um maior número, para vocês terem uma ideia de como o algoritmo do YouTube não gosta dos meus vídeos, não simpatiza com a minha face. É 87, entretanto eu tenho naqueles vídeos eu tenho é um vídeo também que não só tem o maior número de visualizações, como eu também tenho o maior tempo de assistência. E casualmente esse vídeo foi eleito para ser excluído, removido do YouTube. Entretanto, eu revisei o conteúdo desse vídeo e eu cheguei à conclusão que talvez a única coisa que possa contrariar as diretrizes da OMS tenha sido o título que eu retifiquei ele, modifiquei o título, alterei o título e vou publicar de novo esse vídeo, vou tentar publicar de novo, ver se ele passa pelo crivo dos revisores do YouTube, porquanto nesse vídeo que é a respeito da ivermectina e que é um trabalho, ressalto novamente, um vídeo que teve por base um trabalho acadêmico de uma professora italiana essa, que apresenta, a despeito do estudo ser in vitro, ressalto novamente, essa é a retificação que eu vou fazer no título, modificando para adaptar o conteúdo desse vídeo, que eu considero um bom vídeo, tanto é um bom vídeo que é o vídeo que eu mais tenho visualizações e é o vídeo que é mais tempo também de audiência, de maneira que ele possa continuar no ar. Eu estou retificando o título e fazendo um comentário adicional, que é esse comentário que eu faço a respeito da ivermectina e dos demais outros medicamentos que se apregoa que possuem efeitos em vivo. Não, existem evidências tais como com a ivermectina, com a nitazoxanida, com a amodiaquina, com os outros medicamentos, que eles apresentam efeitos anti-Covid in vitro. E no caso desse trabalho da ivermectina, eu entendo que esse mecanismo que a cientista, que a professora italiana apresenta, ressalto novamente, in vitro, ele merece um estudo em vivo, porquanto ele tem uma base, para quem conhece bioquímica, que é o meu caso, eu sou dentista e sou farmacêutico, e as minhas especialidades são basicamente a bioquímica, a química orgânica,
e as outras disciplinas relacionadas com a patologia. De maneira que eu ressalto, é um estudo, estou direcionando o vídeo para um estudo relacionado com um mecanismo de ação descoberto pela professora italiana, restrita in vitro, e que merece, na minha opinião, uma análise mais acurada a respeito desse mecanismo in vitro. Hi, pessoal. Então aqui é o Dr. Schutz novamente. No contexto do desenvolvimento de qualquer medicamento para o tratamento da Covid-19, ou então no desenvolvimento de uma vacina, é importante, uma das fases mais importantes é você conseguir estabelecer uma correlação entre a Covid-19, o SARS-CoV-2 e a sua origem. E nesse contexto, atribui-se, discute-se a origem natural, ou seja, transmitida através de morcegos para um hospedeiro intermediário e deste para o ser humano, onde o vírus, o SARS-CoV-2, adquiriria, por meio da evolução, da seleção natural, características que propiciam esse contágio, essa infecção, e que determinam em determinados grupos essa letalidade. Um outro questionamento é referentemente a essa possível origem no laboratório, em que os cientistas, pesquisando a respeito da infectividade do contágio promovido pelo SARS-CoV-2, teriam se contaminado e transmitido a doença, transmitido a Covid-19, de maneira que ela escapou do laboratório. E a propósito dessa origem da criação do SARS-CoV-2 em laboratório, recentemente um dos pesquisadores, um norueguês, se não estou enganado, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da Biovac, dessa vacina, ele concedeu uma entrevista em que ele afirma que, de fato, determinadas características do SARS-CoV-2, da infecção promovida pelo SARS-CoV-2, a Covid-19, e essas características de adaptabilidade, de contágio do SARS-CoV-2 à célula humana sugerem que tenha, de fato, origem em laboratório. E quem acompanha os meus vídeos sabe que, mesmo quando eu ainda não tinha certeza se iria desenvolver um site acerca da Covid-19, como eu tenho desenvolvido, como eu tenho publicado no YouTube, um dos primeiros vídeos que eu elaborei foi acerca do comentário que eu fazia acerca dessa infecção que havia surgido em Wuhan, na China, em que eu estabeleci as diretrizes sob a minha óptica como deveria ser direcionado o tratamento da Covid-19. E nesse contexto, naquela época, eu comentei, olha, eu vislumbro entre a Covid-19, essa propagação dessa infecção, essa burla do sistema imune do organismo pelo SARS-CoV-2, naquela época ainda não havia recebido essa denominação de SARS-CoV-2, com a célula, com a burla promovida pela célula maligna, de maneira que eu entendo que o tratamento deve ser direcionado, o tratamento da Covid-19 deve ser direcionado sob o aspecto imune, semelhantemente ao tratamento que é dispensado à célula maligna. E, de fato, essa minha, por assim dizer, ilação, ela veio a se confirmar porquanto muitas das características de infectividade, de burla do sistema imune se assemelham à neoplasia maligna e, inclusive, atualmente eu desenvolvo uma teoria de que essas características, semelhantemente à célula maligna, do comportamento do SARS-CoV-2 relativamente à célula maligna, se deve ao fato do SARS-CoV-2
do SARS-CoV-2 ter sido cultivado, ter passado por culturas com células do tipo HLA, que nós sabemos é uma célula cancerosa, cuja característica é a imortalidade e a resistência ao tratamento. Daí eu entender que essas características de resistência ao tratamento pode ter sido decorrente dessa passagem por células do tipo HLA. E a propósito disso, nesse contexto do tratamento profilático acerca da Covid-19, do combate, do tratamento, seja profilático, seja terapêutico, seja com relação ao desenvolvimento de uma vacina, mais especificamente, referentemente ao tratamento profilático, todos os principais medicamentos que se comentam, cerca da cloroquina, da hidroxicloroquina, seja da ivermectina ou então da nitazoxanida, e mais um medicamento que eu acrescento, qual seja o meloxicam, mais o resveratrol, que eu acrescento nesse rol de medicamentos que poderiam ser utilizados profilaticamente relativamente à Covid-19, porquanto o meloxicam apresenta mecanismos de ação que se assemelham a essas três drogas, ou seja, a cloroquina, a ivermectina e a nitazoxanida. Uma característica comum a eles todos é o fato de que todos eles apresentam propriedades anticancerosas. E nesse contexto, no vídeo de hoje, eu apresento para vocês mais um vídeo relativamente à ivermectina, porquanto um grupo de cientistas italianos, eles têm apregoado a um mecanismo que nós já conhecemos acerca da ivermectina, um mecanismo adicional relativamente à sua propriedade como um ionoforo, um medicamento ionoforo que poderia, em decorrência desse mecanismo adicional, ser utilizado no tratamento da Covid-19, do SARS-CoV-2, até mesmo sob um aspecto, sob uma abordagem profilática. E é esse novo mecanismo de ação atribuído à ivermectina que eu apresentarei para vocês. Como nós vimos em vídeos anteriores, a ivermectina é uma droga multiuso, porquanto ela é utilizada no tratamento anti-eumíntico, no tratamento antiparasitário, como também é utilizado no tratamento do câncer e também apresenta propriedades antivirais e antibacterianas. É uma droga classificada como uma lactona macrocíclica, que foi isolada pelo professor Satoshi Omura do Streptomyces avermectinus, sendo uma droga, um medicamento de custo baixo e que consta na lista dos medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde. E para que nós consigamos compreender o mecanismo de ação da ivermectina relacionado com sua propriedade antiviral, é necessário nós compreendermos como se processa o transporte de moléculas do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear. De maneira que esse transporte dessas moléculas do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, ele se processa por meio de um complexo constituído por uma proteína denominada importina e também por uma molécula denominada guanosina de fosfato. Essa enzima guanosina de fosfato, ela é produzida em decorrência da atividade enzimática de enzimas ativadoras da GTPase que transformam a guanosina trifosfato em adenosina difosfato. Por sua vez,
essa guanosina difosfato ela é transformada em guanosina trifosfato por meio na dependência de um fator de troca do nucleotídeo guanina, ou seja, em decorrência da atividade dessa proteína, ocorre a transformação da guanosina difosfato em guanosina trifosfato. De maneira que esse complexo enzimático constituído pela proteína importina mais a guanosina difosfato, o GDP, transporta não somente moléculas necessárias para a atividade celular, como também é hábil para transportar o coronavírus, de maneira que o coronavírus ele se liga nessa proteína importina, de maneira que esse complexo constituído por essa proteína importina mais o GDP transporta do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, onde se processa a replicação do coronavírus. De maneira que o coronavírus, ele sendo transportado para o meio intranuclear, esse complexo da proteína importina mais o GDP, ele é substituído na direção inversa, ou seja, no transporte de moléculas do meio intranuclear para o meio intracitoplasmático ou extranuclear, por meio de uma proteína denominada exportina, com a substituição do GDP pelo GTP, de maneira que, em decorrência da atividade agora desse complexo enzimático, moléculas são transportadas para o meio extranuclear ou intracitoplasmático. Ao chegar nesse meio intracitoplasmático, esse complexo se desfaz, liberando as moléculas nesse meio intracitoplasmático, de maneira que o mecanismo de ação antiviral atribuído mais considerado eficiente para justificar essa atividade antiviral da ivermectina é o bloqueio da ligação do coronavírus nesse complexo constituído pela proteína importina mais o GDP, de maneira que a ivermectina, ao impedir a ligação do coronavírus nesse complexo constituído pela proteína importina, ele bloqueia a passagem do coronavírus do meio intracitoplasmático para o meio nuclear ou intranuclear. Isto posto, nesse periódico publicado no Naunin Schmeideberg Archives of Pharmacology, no número 393, nas páginas 111,53 a 111,56 de 220, a professora Emanuele Riso, a doutora Emanuele Riso, do Departamento de Prevenção da Autoridade Local de Saúde de Lecce, ASL Lecce, na Itália, e membro da Sociedade Italiana de Medicina do Ambiente de Milão, na Itália, ela publica esse artigo denominado Ivermectina, propriedades antiviral e Covid-19, um possível novo mecanismo de ação, em que ou melhor dizendo, a doutora Riso, ela propõe essa sua teoria com base nas propriedades ionofóricas do
da ivermectina, ou seja, nas propriedades da ivermectina por ser lipofílica, ela poder atravessar a membrana, não somente da membrana que envolve a couraça do coronavírus, como também penetrar através das membranas plasmáticas das células, decorrente dessa propriedade lipofílica. Além do que, a ivermectina apresenta a propriedade de apresentar uma bolsa lipofílica capaz de carregar consigo moléculas, ou seja, ela apresenta nessa bolsa, que é constituída por esses átomos de hidrogênio que formam um complexo com íons, sejam eles cátions ou ânions, mas principalmente cátions, em decorrência da disposição de seus enantiomêros, ou seja, das moléculas da ivermectina, que apresenta uma disposição de 80 para 20, ou seja, são enantiomêros que apresentam a mesma fórmula molecular, contudo uma fórmula espacial diferente, de maneira que esses cátions, eles se alojam nessa bolsa constituída por esses átomos de oxigênio, de maneira a não somente poder carregar esses cátions, como também devido à sua de ser hidrofílica, esse sítio, essa bolsa, poder propiciar a penetração de moléculas de água para o interior do coronavírus, de maneira a promover a lise osmótica do coronavírus antes de infectar a célula humana. Também uma outra propriedade em decorrência dessa capacidade de transportar cátions é que a ivermectina apresenta a propriedade de atuar como uma molécula carreadora de antibióticos, tais como, por exemplo, a azitromicina, ou então de uma molécula carreadora de compostos, tais como a cloroquina, a hidroxicloroquina, para o interior da célula infectada pelo coronavírus e também para o interior do coronavírus. De maneira que essa é a teoria proposta pela doutora Riso, que tem como base, ressalto novamente, essas características ionofóricas da ivermectina, devido à sua lipossolubilidade, poder atravessar não somente as membranas plasmáticas das células infectadas pelo coronavírus, como também penetrar pela camada lipofílica, de permeio à camada lipofílica da couraça que envolve o coronavírus e promover a sua lise por osmose. Também é importante ressaltar que, devido à presença de hidroxilas localizadas na estrutura molecular da ivermectina, também em decorrência da presença dessas hidroxilas, podem ser formados pontes de hidrogênios com outros compostos, de maneira a promover a ação também, acentuar essa ação capaz de promover a destruição do coronavírus, a fragmentação, a lise do coronavírus por osmose, podendo resultar em um efeito benéfico, em um mecanismo adicional àquele já conhecido referentemente às propriedades da ivermectina, de também impedir a ligação do coronavírus na proteína, ou no complexo constituído pela proteína importina e
o GDP, a guanosina difosfato. Finalmente, em tela, considerando também as propriedades do meloxicam, propriedades essas também de inibir a conversão do GDP ou melhor dizendo, do GTP em GDP e deste em GTP por meio das enzimas ativadoras, das GTPases e também do fator de troca da guanina, ambas as enzimas, ambas proteínas capazes de serem inibidas pelo meloxicam, resultando, consequentemente, na não conversão da guanosina trifosfato em guanosina difosfato e, consequentemente, na formação do complexo da guanosina difosfato com a importina, capaz de complexar o coronavírus na sua estrutura, de maneira a transportá-lo do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear. Além do que, é importante ressaltar que, além desse mecanismo que resulta na inibição da replicação do coronavírus em nível intranuclear, também o meloxicam apresenta a propriedade de se complexar com a bolsa hidrofílica presente entre as estruturas enantiomêras da ivermectina, de maneira a poder ser transportado pelas características ionofóricas dessas moléculas da ivermectina, tanto para o ambiente intracelular da célula humana infectada pelo coronavírus, como também em decorrência dessas propriedades ionofóricas da ivermectina, ser transportado para o interior da couraça do coronavírus por meio dessa propriedade ionófora da ivermectina, capaz de atravessar essa membrana lipídica que envolve o RNA do coronavírus, de maneira, a exemplo de antibióticos como a azitromicina, a cloroquina, também o meloxicam se alojar no interior do coronavírus, ou então, ressalto novamente, no interior da célula infectada pelo coronavírus. Além do que, também ressalta-se que, a despeito de não se conhecer alguma interação nefasta entre a ivermectina e o meloxicam, é possível que esse efeito inibidor da replicação viral pelo meloxicam, apresentado em tela em decorrência da inibição da formação do complexo entre a importina, a proteína importina, e a guanosina difosfato, necessária para o transporte do coronavírus do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear, onde ocorre a replicação viral, uma possível interação benéfica entre o meloxicam e a ivermectina seja possível. Além do que, também não se conhece nenhuma interação nefasta referentemente, seja com relação à ingestão da ivermectina ou da ingestão do meloxicam, associado a bebidas alcoólicas, tais como o vinho, a cerveja, ingeridas em baixas concentrações, em concentrações de etanol inferior a 1 grama por dia, capaz de propiciar uma acentuação dos efeitos colaterais, tanto os da ivermectina quanto do meloxicam. Além do que, é importante ressaltar que o resveratrol, além de poder ser adquirido
em estabelecimentos comerciais, farmácias, isoladamente, também ele pode ser ingerido por meio de outros alimentos, tais como, por exemplo, o amendoim, o suco de uva, de maneira que nesse contexto e da ausência de uma possível interação nefasta entre a ivermectina, o meloxicam e o resveratrol, nós propomos que sejam realizadas triagens referentemente a essa associação da ivermectina, do meloxicam e do resveratrol em duplo cego e em estudos de triagem randomizadas. Fica aqui a nossa sugestão. Em síntese, nesse vídeo nós revisamos a teoria mais apregoada relativamente ao mecanismo de ação da ivermectina, qual seja a inibição da ligação do coronavírus no complexo formado pelas proteínas importina e na guanosina, com a molécula da guanosina de fosfato, de maneira a impedir o transporte do coronavírus do meio intracitoplasmático para o meio intranuclear e, consequentemente, bloqueando a sua replicação viral. Também nós apresentamos uma teoria adicional, recentemente proposta por uma doutora italiana, que apregoa as propriedades ionóforas da ivermectina, qual seja, em decorrência dela apresentar uma bolsa hidrofílica central entre os átomos de oxigênio das suas moléculas, ela poderia, em decorrência dessa propriedade ionófora, de atravessar a membrana lipídica do coronavírus, promover, por atrair água através por transportar água através dessa bolsa hidrofílica, causar a lise do coronavírus antes de infectar a célula humana em decorrência de alterações na pressão osmótica da célula, ou seja, promover a citólise osmótica do coronavírus antes de infectar a célula. E, finalmente, nós propomos, considerando que o meloxicam apresenta a mesma propriedade por bloquear as enzimas relacionadas com a conversão da guanosina trifosfato para guanosina difosfato e dessa para a guanosina trifosfato, o meloxicam também bloqueia a interação, ou seja, a formação do complexo entre a importina e a guanosina difosfato, de maneira a também bloquear a transferência do coronavírus do meio intracitoplasmático para o meio intracelular, ou melhor dizendo, intranuclear, de maneira a inibir também a replicação do coronavírus. Isto posto também pelo fato do meloxicam poder se ligar nessa bolsa hidrofílica constituída por esses átomos de oxigênios capazes de promoverem a interação, a formação de complexos com cátions. O meloxicam também, a exemplo de alguns antibióticos e da cloroquina, hidroxicloroquina, pode também ser transportado pela ivermectina, devido a essas características ionóforas da ivermectina, seja para o interior da célula humana infectada pelo coronavírus, através da passagem pelas membranas plasmáticas dessas células, seja através da camada bilipídica da couraça que envolve o coronavírus, o RNA do coronavírus, do SARS-CoV-2, e ser transportado para o interior do coronavírus. E neste contexto nós propomos, considerando também que não existe a comprovação de uma interação nefasta
relativamente à acentuação dos efeitos colaterais, seja da ivermectina, seja do meloxicam, ou destes com bebidas alcoólicas que contenham resveratrol, tais como a cerveja, o vinho, ou então alimentos que também contêm o resveratrol, como, por exemplo, o amendoim, o suco de uva, que seja realizado, propomos a realização de uma triagem clínica randomizada em duplo cego dessa associação entre a ivermectina, o meloxicam e o resveratrol relativamente às propriedades profiláticas ou terapêuticas dessa associação.